Estamos sendo tão sobrecarregados de informações justamente para sermos o máximo possível distraídos lá fora. Agora mesmo recebi a notícia de que, de alguma forma, as primeiras bombas caíram no Irã. Quando você acha que isso vai explodir? Não acredito que estamos vendo uma manobra de distração aqui. Isso é sempre usado com o argumento de que fazem isso para desviar a atenção de outra coisa. Mas esse argumento da manobra de distração já virou um círculo vicioso, como posso dizer? Ficou banalizado. Sim, eles fazem a guerra com o Irã para desviar a atenção do caso Epstein. Eles falam do caso Epstein para desviar a atenção da guerra com o Irã. Só uma dessas coisas pode ser verdade. Eu acredito, na verdade, que agora temos uma dinâmica de acontecimentos que está, em parte, fugindo do controle das elites, embora a questão do Irã tenha sido clara desde o início. Ontem eu dei uma palestra em Eppingen para várias centenas de pessoas, a convite da Bündnis Deutschland. E nessa palestra o tema foi a nova ordem mundial. Sim. O que é a nova ordem mundial? O que resulta disso? A luta pela nova ordem mundial. E, entre outras coisas, eu disse na palestra que é claro que o Irã, depois da Venezuela, é o próximo passo lógico no confronto geopolítico e que, por isso, o confronto é inevitável. O vídeo estará disponível online em breve. Eu disse isso ontem à noite, antes do início dos combates, e por um motivo muito simples. Não é sobre grande Israel, mas sim sobre dinheiro, especialmente o papel do dólar como moeda de referência. O dólar pode continuar como moeda de referência por alguns anos, mesmo com a pressão dos BRICS, se os Estados Unidos conseguirem que grandes produtores de petróleo adotem o petrodólar. Os sauditas e outros países do GCC já aderiram, pois são aliados dos Estados Unidos e MBS é muito próximo de Trump. A Venezuela foi lembrada de que está na América do Sul, não no leste asiático, e que essa relação com os chineses vai terminar logo. Maduro ficou lá, acho que é chamado de Casa Flores, o Palácio Presidencial, e disse: Trump, seu covarde, estou aqui na Casa Flores, venha me pegar. Assim. E Trump então disse: Fafo, mexe para ver o que acontece, e foi lá buscar ele. Ele pediu o Uber direto para Nova York. E, sim, depois foi a Venezuela, depois o GCC e a Arábia Saudita como o segundo pilar, e o Irã é o terceiro e último pilar que falta para cimentar o petrodólar como base da maior parte da produção mundial de petróleo. E isso significa que era inevitável que houvesse um confronto com o Irã. Todo o resto é basicamente só para inglês ver. Claro que ainda há o motivo de que o regime dos ayatolás iranianos é assassino e massacra seu próprio povo. Ninguém sabe se foram 1.000 ou 40.000. Eu também não sei, mas é um regime assassino. Naturalmente, foi exatamente com esse tipo de ação que forneceu o pretexto propagandístico para fazer o que está acontecendo agora. E Israel diz, claro, ok, que o Irã, do jeito que eles se posicionaram, diferente da época em que ainda tinham o Shah, naquela época eles eram nossos aliados. Sim, do jeito que eles se posicionaram, eles são o nosso maior inimigo, eles são o maior perigo para a nossa existência. Sim, e isso também não é necessariamente uma questão de grande Israel ou Gaza, mas sim uma questão. Quem pode realmente destruir Israel? E aí Israel diz: ninguém pode chegar à posição de poder nos destruir se já anunciou que gostaria de fazer isso. Então, não dá para se surpreender que as pessoas acreditem naquilo que foi dito o tempo todo. E os ayatolás, como é comum em certos círculos, falaram demais o tempo todo. E disseram: Israel, um dia vamos te destruir sim. E os israelenses também acreditaram nisso. E eu acho que esse é o problema central do conflito, que os israelenses levaram essa arrogância ao pé da letra. Porque disseram, bem, é um país grande, tem recursos, tem, acho que, 90 milhões de habitantes. Sim, ou seja, é uma potência regional, 90 milhões. Isso para o Oriente Médio, onde a maioria dos outros países é composta por desertos e tem 10, 20, 30 milhões de habitantes no máximo, 90 milhões é um número enorme, certo? E é daí que vem, naturalmente, a vontade de Israel de impulsionar tudo isso agora, por assim dizer, e isso coincide agora. Agora temos os mulás como vilões, porque eles assassinaram o próprio povo. Temos o petróleo, os petrodólares e a função do dólar como moeda de referência, além da ameaça a Israel. E quando tudo se junta, vale o ditado: se parece um pato, grasna como um pato e anda como um pato, provavelmente é um pato. Ou seja, nesse caso, se parece motivo de guerra, provavelmente é um. Não do ponto de vista legal. Não me entenda mal, não estou falando de direito internacional. Se entrarmos nesse assunto, já estamos bem fora dos limites.
Do jeito que estamos aqui, todos juntos, nunca vamos sair dessa. Falo apenas da constelação de poder da Realpolitik. Você acha que vai ser uma situação tipo Maduro, em que simplesmente os líderes religiosos serão assassinados de forma rápida e indolor? E então esse pseudo-chá é instalado? Qual é a desse pseudo-chá que está sendo apresentado como o grande salvador do Irã? E você conhece a minha posição sobre o tema sionismo barra Gaza. Sendo honesto, Sr. Krau, não levo o que Netanyahu diz ao pé da letra. Acho que ele é um dos maiores carniceiros que existem. As mesmas palavras ditas agora sobre o Irã já foram usadas antes sobre o Iraque, a Líbia e outros. E no final das contas temos todos esses focos de conflito no Oriente Médio que no fim todos foram atribuídos a essa chamada situação de ameaça a Israel. Sim, sempre foi assim na história. Para fazer uma guerra, é preciso realizar várias ações. É preciso desumanizar o adversário e retratá-lo como grande ameaça à própria existência. Às vezes é assim e às vezes não é. Acho que se entrarmos agora nessa questão de saber se isso é realmente o caso aqui, e se sim, em que medida, vamos acabar nos aprofundando em um ponto onde não chegaremos a um objetivo claro. Claro, concordo com você, isso é pré-requisito, não se pode começar uma guerra. Se você não tiver cumprido essas condições antes, ambas são propagandísticas, independentemente de serem verdadeiras. Sim, uma coisa está ligada à outra como os dois lados de uma moeda. E, a pergunta, mas a verdadeira questão interessante que você me fez foi sobre o chá. Você o chama de pseudo-chá. Para ser justo, é preciso dizer que ele é filho do chá, que já governou o Irã, e que ele também meio que, por assim dizer, teve uma entronização. Então, ele é o legítimo príncipe herdeiro do Irã, se o Irã fosse uma monarquia, certo? Se o Irã deveria voltar a ser uma monarquia ou não, sobre isso eu realmente não tenho opinião. Na minha visão, essa é uma questão que o povo iraniano deve decidir. Ninguém mais. Se eles querem uma monarquia absolutista, uma democracia, uma monarquia constitucional nos moldes britânicos, uma república, ou seja lá o que for, isso no fim das contas não diz respeito a nós. Eles já escolheram uma vez uma república islâmica. A opinião parece ter mudado bastante agora, depois de 50 anos ou 40 anos de república islâmica, ou 45, acho que mudou de forma bastante drástica. Eu li recentemente que 90% dos iranianos não querem mais saber do Islã e não têm mais ligação com ele. Isso significa que os mulás conseguiram desislamizar o primeiro grande país islâmico do mundo. Isso também é algo que precisa de habilidade, é realmente uma façanha notável. Então, eu diria que a probabilidade de acontecer uma revolução lá agora é de 99%. E isso simplesmente porque, para responder à sua outra pergunta, é claro que os americanos e os israelenses agora vão se concentrar em tirar os governantes do poder. Eles não podem sequestrar todos, como fizeram com o Maduro, mas como eles têm espiões em toda parte. Ou seja, o Irã está tão infiltrado por espiões do Mossad, acho que eles não têm ideia de quão infiltrados estão por espiões do Mossad, porque no Irã também há muita gente insatisfeita. Encontram pessoas dispostas a fazer isso, até mesmo arriscando a própria vida, porque a insatisfação com o regime dos mulás é tão gigantesca. Essa é a consequência lógica. Mas isso implica que israelenses e americanos, eles conhecem com certeza absoluta a localização de cada homem importante no Irã a qualquer momento, já que não há mulheres em posições importantes lá. Parece que tem um transmissor na cabeça e vão eliminar essas pessoas. E como a única instalação que é suficientemente profunda para oferecer alguma proteção é a de Fordower, que também já foi atingida por bombas anti-bunker, sim, eles conseguem destruir qualquer bunker. Eles fizeram o mesmo com o Hezbollah. A liderança do Hezbollah estava profundamente enterrada, mas com bombas anti-bunker eles conseguiram pegá-los. Primeiro com aquela história do pager e depois com as bombas anti-bunker. E o Hezbollah, que basicamente há 3 anos era o partido dominante no Líbano, que controlava o país, basicamente não existe mais. Acabou, restam apenas algumas pessoas que fazem uma espécie de carnaval, mas não há mais nada além disso. Ou seja, a liderança iraniana não tem chance de sobreviver fisicamente a esse ataque realizado com toda a força do poder militar americano e israelense. Tenho sérias dúvidas quanto a isso. Eles também vão usar novas armas das quais nunca vimos ou ouvimos falar. Quem, por exemplo, acredita agora que os bombardeiros stealth, que há alguns meses bombardearam as instalações nucleares com suas bombas anti-bunker, Trump disse que são armas de ficção científica.
Quem pensa que isso é o melhor e mais recente dos americanos está totalmente errado. Esses bombardeiros foram construídos nos anos 80. Nos anos 80, isso é uma tecnologia de 40, 45 anos atrás. Alguém aí fora acredita que os americanos passaram os últimos 45 anos dormindo em seus skunk works na Área 51 e em todos esses lugares onde eles ficam mexendo nas coisas, ou o quê? Eles possuem armas que ninguém lá fora jamais viu. Eles vão usá-las agora, se for necessário. Isso significa que, na minha opinião, eles não têm chance militarmente. O que eles podem fazer é causar muitos danos em Israel. Então eles vão lançar o máximo de mísseis que conseguirem. Mas isso também não vai durar muito tempo. Eu suponho que seja uma questão de dias ou, no máximo, semanas até que o assunto esteja resolvido. E quando as lideranças forem removidas, o povo vai se levantar novamente. Isso é totalmente claro. Então eles provavelmente vão armar o povo para que tudo aconteça mais rápido, o que também é uma tarefa fácil. Isso é a coisa mais fácil de todas quando a panela já está fervendo. E então acabou. E o que provavelmente vai acontecer depois é que o chá, seja ele falso ou verdadeiro, tanto faz, vai voltar. E que provavelmente ele também vai conseguir se instalar lá. E isso porque, claro, depois de a revolução foi em 1979, então faz 47 anos. Depois de 47 anos de governo dos mulás, a ditadura realmente brutal que o antigo Shah exerceu, agora 50 anos depois surge de forma idealizada. Essas eram os bons tempos, as pessoas vão dizer, não é? E isso é totalmente lógico, pois depois disso não só continuou a ditadura, ainda mais brutal que a do Shah, mas também houve declínio econômico, pois o regime dos mulás era ainda mais corrupto que o do Shah. Ou seja, agora isso vai aparecer sob uma luz idealizada, e por isso é relativamente provável que volte a haver uma monarquia, seja uma absolutista como sob o antigo Shah, ou uma constitucional como no Reino Unido. Sim, uma das duas provavelmente será o resultado disso. E além disso, né, o resultado disso será que quando 90% dos iranianos perderem o interesse pelo Islã, provavelmente ele será expulso do Irã. Sim, e provavelmente vão introduzir algum substituto para isso. Religião de Zaratustra ou algo assim, quer dizer, o Irã tem tradições antigas que ainda existem, como minorias. A religião de Zaratustra não existe tanto no Irã, mas também existe na Índia. Sim, e provavelmente vão acabar pensando em alguma coisa, com a ideia de que uma segunda revolução islâmica não vai acontecer aqui, porque o Islã não estará mais no país. Todas as formas de extremismo, seja de esquerda, de direita, verde ou islâmico, devem ser condenadas. Tenho tantos amigos iranianos que anseiam por uma mudança de regime. Acredito que os mulás estragaram tudo nas últimas décadas com essa política rígida. Espero que toda essa intervenção seja um pouco mais tranquila, que as grandes lideranças sejam eliminadas de alguma forma e que de alguma maneira, sim, um chá seja colocado no poder. E além disso, claro, se estivéssemos falando sobre direito internacional, como já discutimos em outro momento, é claro que isso é completamente ilegal, o que os americanos estão fazendo lá. Todos nós sabemos disso. O que os israelenses estão fazendo também é, obviamente, ilegal, segundo o direito internacional. Mas o direito internacional, na situação atual de completa reorganização do mundo, é uma categoria que não está sendo aplicada e nos últimos 50 anos só foi usada seletivamente. Ou seja, os fortes não respeitaram, mas os fracos tiveram que respeitar, senão eram punidos, certo? Do ponto de vista do direito internacional, é claramente ilegal, assim como a invasão russa na Ucrânia. Isso mostra de novo como há dois pesos e duas medidas no mundo. Mas no momento não se trata realmente do direito internacional e sim da reorganização do mundo, da ordem mundial unipolar, onde os Estados Unidos davam todas as ordens para uma ordem mundial multipolar. E a multipolaridade, ela é basicamente disputada em dois campos principais. Um deles é o campo da geografia. Ou seja, quais são as zonas de influência dos novos polos de poder multipolares que estão surgindo, como China, Rússia e América? Esses são os três polos. A Europa não é. A Europa nem sequer é um peão no tabuleiro. E a segunda questão é a moeda. Ou seja, ter a moeda de referência no planeta é um instrumento de poder de primeira classe. Porque se você pensar no que são as receitas indiretas dos americanos, por causa da função de moeda de referência do dólar, isso é meio trilhão até 1 trilhão por ano, né? Ou seja, 500 bilhões até 1.000 bilhões por ano. Ou seja, isso financia a maior parte de todo o orçamento militar e de inteligência, o que só a função de moeda de referência proporciona aos americanos.
E se isso acabar, vai ficar muito mais difícil financiar esse enorme orçamento militar. Isso é óbvio. E é por isso que isso é defendido com unhas e dentes. E no Irã, as duas coisas se juntam: a geografia e, através do petrodólar, a questão monetária. E é por isso que isso agora vai ser disputado até o fim, com certeza. Onde está essa linha vermelha para os países do BRICS, Sr. Krau? Veja só. A Venezuela já está fora da equação, o Irã logo estará fora, Cuba está fora. Em breve restarão apenas chineses e russos, provavelmente um pouco isolados. Não, quer dizer, China e Rússia não vão ficar isolados só pelo fato de serem aliados. Se você observar a massa de terra da China e da Rússia juntas, verá que não há outro lugar com profundidade estratégica semelhante no planeta. E os BRICS tem muito mais aí. Tem a África do Sul, tem a Índia, o Brasil e vários outros países também fazem parte. E se o Irã, sob uma nova liderança, vai querer continuar nos BRICS ou não, isso é outra questão. Isso ainda está totalmente em aberto. Sim, também existem países árabes que são aliados dos Estados Unidos, mas mesmo assim fazem parte dos BRICS. Acredito muito mais que a questão geográfica já foi resolvida nos bastidores entre os três principais atores: Putin, Xi e Trump. Por exemplo, se olharmos para a Venezuela, os americanos foram lá e, completamente em violação do direito internacional, é preciso dizer claramente, simplesmente numa ação cirúrgica sequestraram o presidente. Sim, e agora também o estão levando a julgamento. E claro, ele não vai passar o resto da vida na prisão, ele vai receber um novo rosto, e então ele vai falar, ele vai contar tudo sobre o papel da Venezuela nas fraudes eleitorais nos Estados Unidos em 2020 e outros locais. Por isso ele conseguirá um acordo. É assim que será e receberá um novo rosto. E depois ele vai estar em algum lugar, sei lá, na Califórnia, em algum momento na praia, e vai estar protegido lá. Sim, é assim que o jogo funciona, em vez de ele ficar até o fim da vida em uma prisão americana. Então, agora os três chegaram a um acordo. Trump, Putin e Xi basicamente concordaram com as linhas geográficas fundamentais da ordem mundial multipolar, com certeza. Se não fosse assim, russos e chineses teriam feito escândalo sobre a Venezuela e reagido de outra forma. Mas também precisamos ter clareza de que com certeza foram feitas concessões ao outro lado. A Rússia e a China, com toda certeza. Isso explica a política dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, e isso explica da exportação maciça de alta tecnologia de Taiwan para os Estados Unidos neste momento. Taiwan está movendo grande parte da indústria de chips para fora do país, sob pressão dos Estados Unidos, levando as principais fábricas para os Estados Unidos. E isso acontece porque Taiwan detém uma participação de mercado de mais de 95% nos chips de altíssimo desempenho. Ou seja, entre o melhor produzido no mundo nesse aspecto. E isso, por sua vez, significa que esses chips eram até agora o seguro de Taiwan contra uma invasão da China e contra a ideia de que os Estados Unidos poderiam permitir isso. Se essa indústria for transferida para os Estados Unidos, isso significa que a longo prazo haverá uma reunificação de Taiwan com a China, ponto final. E os americanos não vão reagir com guerra. Sim, isso. E também a Ucrânia. A Ucrânia, segundo essa interpretação, é claramente uma área de influência russa. Sim, tanto para Trump quanto para Putin, foi um grande erro dos governos Biden e Obama tentar a força. Também foi o uso da força, né? O golpe na Maidan foi violento, não pelo povo da Ucrânia, mas pelo Ocidente, que investiu 5 bilhões para realizar o golpe. Esse foi, em princípio, um erro, justamente porque tentaram, com violência, cutucar o urso russo. E a consequência da guerra foi lógica. Até pessoas como Obama previram isso, certo? Quando Obama ainda estava no cargo, ele disse que não devemos expandir a OTAN até a Ucrânia, porque isso significa guerra. Sim, isso significa guerra. Então não foi o Trump que disse isso. E nesse sentido, pode-se presumir que os três delimitaram claramente suas zonas de influência. E quais são essas zonas de influência? As zonas de influência para os americanos, elas são o continente duplo americano, onde nenhum outro é isso. A doutrina Monroe está em vigor desde 1823, se não me engano. O continente duplo americano, ao qual, aliás, a Groenlândia também pertence, faz parte da plataforma continental americana. Sim, e pode ter certeza de que Trump não vai desistir até que a bandeira americana esteja hasteada lá. Sim, é isso. Ele vai voltar a esse assunto em alguns meses.
Para os próximos anos, provavelmente também será necessário o consentimento dos BRICS para que a função do dólar como moeda de referência continue por mais algum tempo. Apesar de todas as preparações, eles ainda estão cautelosos em adotar uma moeda baseada no ouro. Apesar da infraestrutura pronta, sistemas de pagamento em funcionamento, depósitos e reservas de ouro adquiridas, continuam comprando ouro, beneficiando a todos. Os BRICS afirmam que continuam comprando ouro a bons preços. Quando lançarem sua moeda lastreada em ouro, o valor subirá para 10 mil, gerando grande lucro. Sim, e quanto mais demorar, mais ouro podemos comprar. Os americanos dizem, ótimo, ganhem seu lucro com o ouro. Nós fazemos nosso lucro mantendo a função de moeda líder do dólar por mais 4, 5, 6 anos. Sim, e com certeza isso inclui a questão de Taiwan, com certeza isso inclui a questão da Ucrânia. O que, na minha opinião, permanece em aberto é a questão: onde a Europa realmente pertence? A Europa poderia, se não fosse governada por idiotas, desempenhar um papel próprio e, de fato, ser o quarto polo nessa ordem mundial multipolar. Isso não vai acontecer porque somos governados por completos idiotas. Por completos idiotas que não entenderam absolutamente nada, que a estratégia russa na Ucrânia não é uma conquista rápida, mas sim que a estratégia russa na Ucrânia é uma guerra de desgaste, em que o Ocidente fornece à Ucrânia tudo o que tem, para que tudo seja destruído lá na linha de frente. Sim, mais um ano e o Ocidente não terá mais nada para fornecer. É mesmo? E a capacidade construída lá está longe de substituir o que está sendo destruído. Sim, e aí os russos, junto com os norte-coreanos e os chineses, têm bolsos mais fundos. Sim, apenas a Coreia do Norte fabrica 10 vezes mais projéteis de artilharia que todo o Ocidente. Sim, como? Claro, com os chineses por trás e com essa disciplina insana de economia de guerra que só os norte-coreanos realmente têm. Destacam-se talvez não seja a melhor palavra, porque é naturalmente uma das piores ditaduras que o mundo já viu. Sim, mas esse é o fato. E essa guerra de desgaste fez com que a Polônia agora só tenha munição para 2 semanas, caso haja uma guerra. A Bundeswehr tem munição para até 2 dias, mas falam que dura só 2 horas. Depois disso, só restará balançar paus e gritar bum, bum, russo, você está morto. Sim, essa é a estratégia da Rússia, guerra de desgaste. Os americanos disseram que não vão mais fornecer nada, pois não têm mais recursos. Primeiro precisamos reabastecer nossos estoques, ou seja, nossos suprimentos, para que possamos voltar a estar em condições de travar uma guerra convencional normal. No momento, não conseguimos travar esse tipo de guerra, porque tudo foi consumido em uma frente que basicamente lembra Verdun e onde tudo parece estar empacado. Não, o russo, ele nem quer avançar tão rápido assim, ele avança um pouco para motivar o pessoal, mas ele avança bem devagar, porque a estratégia de desgastar o Ocidente nessa frente é muito, muito melhor do ponto de vista estratégico para a Rússia do que tomar a Ucrânia em 3 dias e dizer que acabou, porque se eles fizerem isso, então vai acontecer o seguinte: então os europeus malucos nunca mais vão buscar algum tipo de paz com a Rússia ou tentar fazer um acordo. Enquanto a Ucrânia não estiver totalmente ocupada, ainda é possível chegar a um acordo. E os russos apostam, com toda razão, que os fomentadores da guerra que estão no poder na Europa neste momento não vão ficar lá por muito tempo.